Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou explicar para vocês o que é renda variável dos investimentos. Antes, bora se inscrever nesse canal, dá uma forcinha aí para o YouTube levar esse conteúdo para mais gente, aumentar essa comunidade de pessoas precisando e querendo enriquecer para uma vida mais plena e mais rica de dinheiro e de significado. Para que no final do mês você fale, nossa, tá sobrando dinheiro. E se você já é inscrita ou inscrito, que bom te ver de novo. Então, vamos embora pro vídeo. Eu já fiz um vídeo explicando o que é investimento. Depois, fiz um explicando o que é renda fixa. E agora vamos entender o que é investir em renda variável. Se você não assistiu nenhum deles e não entende muito bem, eu recomendo que você assista, vou deixar aqui linkado. A renda variável pode ser entendida como ativos financeiros que possuem retornos não previsíveis. Como o próprio nome diz, a rentabilidade deles varia. Você escolhe onde investir seu dinheiro, mas não sabe se ele se valorizará, nem quanto e nem quando. Por isso, só coloque em renda variável aquele dinheiro que não tem data para ser usado, mesmo que seja para um objetivo de médio prazo. Se há uma data específica, renda fixa, baby. A não ser que você seja um expert na área e que vive por conta dos seus investimentos. Caso contrário, só invista em renda variável quando você já tiver sua tarefa de casa feita na renda fixa. Uma reserva financeira construída, investimentos para curto e médio prazo com datas marcadas, todos organizados e gordinhos. Depois, se houver conhecimento, pode partir para a renda variável. Vamos a alguns exemplos de investimento desse mundo cheio de emoções. As famosas ações, que é quando você compra um ativo, um papel, que te torna sócia daquela empresa. E essa é a parte da renda variável que mais sofre oscilações. Afinal, além do valor da empresa mudar, esse preço oscila também, conforme as variáveis do mercado, do seu setor de atuação, do cenário econômico, político, local, externo. Um exemplo disso foi a chegada do coronavírus, que criou um pânico no mercado, fazendo com que o valor de quase todas, se não todas as ações, despencassem. Um dos motivos disso acontecer, além das incertezas do mercado mundial, são as pessoas que não sabem se relacionar com esse tipo de investimento e em qualquer sinal de queda, vende suas ações desesperadamente, na maioria das vezes por um valor menor do que pagou e amarga um prejuízo nesse momento. E isso faz com que o valor das ações caia descontroladamente também. É importante ressaltar que você só tem um prejuízo quando executa a venda de suas ações. Se você comprou por R$10, depois de um mês elas passaram a custar 9, você só perde dinheiro se vendê-las por esse valor. Nesse momento, suas ações somente estão valendo menos do que quando você comprou. Se não vendeu, você continua sócio da empresa e o valor das ações está oscilando, como era de se esperar. Afinal, oscilar é tanto para cima quanto para baixo. Nesse momento, o ideal é apostar que o preço vai subir, então decidir o que fazer depois que elas subirem num patamar superior ao que você comprou. Mas, para isso, há várias estratégias para quem entra no mundo das ações. Algumas ações também pagam os famosos dividendos, que é a distribuição do lucro da empresa para todos os acionistas. Acionistas são aqueles que detêm as ações da empresa na bolsa. Se você tiver comprado, você é um acionista. Esse dividendo, quando distribuído, é depositado mensalmente na sua conta da corretora, sem você ter que fazer nada. Não vou ficar falando muito sobre ações, porque depois eu faço um vídeo específico só sobre elas. Continuando, outro exemplo de ativo de renda variável são os ETFs, Exchange Traded Fund, que é um fundo de ações que tem como referência um índice da Bolsa de Valores. Lembra que lá na renda fixa eu expliquei que alguns ativos eram atrelados a algum índice, por exemplo, o CDI? É parecido, mas não é a mesma coisa, porque ele não varia exatamente como o índice de um ETF. Mas o gestor especializado desse investimento usa um índice como referência. Diariamente ele acompanha o mercado e faz as compras e vendas necessárias para obter os melhores resultados. Portanto, não depende só do índice, mas sim da atuação desse gestor. Existe o BOVA11, que é um ETF que busca ter performance igual ou melhor do que o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, que é a média geral das maiores ações negociadas na Bolsa. O Ibovespa é um índice que reflete o desempenho dessas ações mais negociadas na B3, que é o nome da nossa Bolsa de Valores.
A maioria grandes empresas brasileiras, como Itaú, Vale, Ambev, Gerdau, Petrobras, etc. Os ETFs não pagam dividendos das ações que estão lá no meio, porque eles são automaticamente reinvestidos no próprio fundo. Então, para quem não sabe comprar ações, por não saber avaliá-las, começar comprando o ETF é uma forma de entrar na renda variável de forma um pouco mais passiva e menos arriscada, porque você deixa na mão de um especialista essa compra e venda de papéis. Outro exemplo de ativo de renda variável são os fundos imobiliários, famosinhos, que nada mais são que um fundo com um gestor também que gerencia um ou vários imóveis, como shoppings, hospitais, lajes corporativas, galpões, e que são alugados por outras pessoas e empresas. Cada FII, como é carinhosamente chamado os fundos imobiliários, tem uma relação diferente de imóveis no seu portfólio. Para entrar no fundo, você compra cotas deles, por um valor estipulado naquele momento. Esse valor da cota oscila e você pode vendê-la quando não quiser mais ser um cotista desse fundo. Ele também paga dividendos, como as ações, que são os lucros dos ativos que compõem esse portfólio, como por exemplo os aluguéis dos imóveis, que depois de pagos pelos locadores dos imóveis daquele fundo, entram nesses dividendos e são redistribuídos para os cotistas. Então, o objetivo de todo o FII é gerar renda para os seus cotistas e quando você compra uma cota, se torna dono de uma fração do fundo. Outros exemplos de ativos de renda variáveis que eu não vou entrar em detalhes, porque se tratam de ativos mais complexos e demandam muito mais conhecimento para começar a entender, são as opções, que são contratos onde você negocia o direito, por um determinado período, de comprar ou vender um lote de ações por um preço fixado. Muito complexo, é de dar um nó na cabeça. Tem os contratos futuros também, que é a compra e venda de produtos que só serão realizados no futuro. Esses produtos são de diversos tipos, como as commodities, milho, café, soja, boi. E ainda tem o câmbio, como dólar, e os índices Bovespa, SP500. Depois eu faço um vídeo só sobre esses outros tipos de investimento. Ainda há a opção, bem mais fácil, de investir em fundos de investimento em ações ou fundo multimercado, que são opções bem mais simples de se começar na renda variável sem ter que operar pelo home broker, que é a plataforma utilizada para fazer a compra dos ativos que eu citei. Ou, como dizem o pregão, que antigamente era o lugar que as pessoas ficavam acopladas em um telefone, berrando, compra, vende, era aquele fuzuê. Hoje é tudo digital, você não vê mais essa festa toda. Os fundos de investimento, que inclusive eu também citei no vídeo de renda fixa, funcionam da mesma forma. Um gestor reúne um grupo de investidores, também chamados de cotistas, e compra e vende ações e outros ativos de renda variável. É muito simples investir em um fundo multimercado ou de ações, mas é preciso ter em mente que ele oscila igualmente à bolsa. Portanto, as prerrogativas para se entrar em um são as mesmas. Para começar na renda variável, é preciso conhecer bem onde você está alocando o seu recurso e começar com pouco dinheiro. Mas antes disso, é preciso saber se você tem perfil para entrar nessa parte mais arrojada dos investimentos. Por isso, se você ainda não tiver uma conta e uma corretora, assim que você abrir, você vai ter que fazer o teste de perfil de investidor, que na frescura se chama Suitability, que é que nível de aptidão você tem para investir. Depois de responder algumas perguntas, é apresentado o seu perfil de investidor, que podem ser 3. Se você for um investidor conservador, você coloca a segurança em primeiro lugar e não abre mão dela. Portanto, é recomendado somente investimentos de renda fixa. Fuja da renda variável. Se você for um investidor moderado, você preza por investimentos que proporcionem segurança ao seu capital, mas busca retornos acima da média. E por isso, aceita assumir certos riscos e pode colocar um pezinho na renda variável. Agora, se o seu perfil é agressivo, significa que você tem amplo conhecimento de mercado e assume correr altos riscos para conseguir grandes ganhos em suas operações. Portanto, pode ter uma grande parte da sua carteira em renda variável. Esse teste é de suma importância, porque se você é um investidor conservador e entrar na renda variável, na primeira oscilação, ou você vai ter um piripaque, ou vende na hora e toma um grande prejuízo, coisa que ninguém quer ter. Portanto, se você já fez a tarefa de casa na renda fixa
e o seu perfil de investidor é moderado, separe um pequeno montante para começar a colocar o pezinho na renda variável. Faça como se você fosse entrar numa piscina gelada, de pouquinho em pouquinho. Põe o pezinho, vai sentindo, mas é imprescindível que você saiba nadar, viu? Quem sabe depois dessa experiência você não se torne um investidor agressivo. É muito importante ressaltar que a renda variável não foi feita para enriquecer ninguém. Ela está lá para aumentar seus ganhos. Mas ainda o que mais importa é a quantia que você investe e os aportes constantes. Essa é uma parte dos investimentos que mais gera dúvida. Por isso, pode ser que você ainda esteja boiando depois de assistir esse vídeo. Mas é importante você já ir se familiarizando com alguns termos, que quanto mais você tiver contato com eles, mais fácil vai ficar de você aprender para valer quando for a hora. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, clica no dedão se tiver gostado do vídeo, se tiver chegado até aqui, e para se inscrever, clica aqui, e para assistir outros vídeos, clica aqui e aqui. Fui! Um beijo!